Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de manutenção elétrica. Hoje vamos falar aqui um tema um pouco diferente, relativo à parte de termografia, principalmente aplicada na parte de manutenção elétrica. Legal? Então vamos lá aqui ver alguns conceitos. Bom, para a gente entender a questão da termografia, como funciona, é interessante a gente também estar bem familiarizado com esse conceito, do espectro eletromagnético da luz, vamos dizer assim, como um todo, das ondas eletromagnéticas, tá? Nós sabemos, e eu acho que vocês também já têm conhecimento disso, que a luz, ela tem uma dualidade ali, Ora pode ser vista como onda, ora como partícula, e dentro do ponto de vista como onda, ela possui todas as propriedades de uma onda normal, Ela tem o seu comprimento, ela tem a sua frequência, o seu período, tá? E, enfim, dentro da faixa que nós visualizamos, nós conseguimos perceber a luz, que a gente chama de espectro visível, tá? Nessa faixa, que a gente lembra até do arco-íris, É o vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, que é o Vla-Vlave, que é a gente chama de Vla-Vlave, que é esse espectro aqui, da luz visível, dessas cores, tá? Anil e violeta, no final. Então você tem nesse espectro aqui, que nós conseguimos perceber, os nossos olhos conseguem perceber que fomos evoluindo, ao longo dos anos, a perceber esse comprimento de onda, Mas, obviamente, a luz, como a gente fala em luz, todo o espectro, ele não só se encaixa dentro dessa pequena faixa, do espectro visível que nós humanos conseguimos perceber, nós temos dois extremos aqui, um vermelho e um violeta, tá? Então tudo que está abaixo, do vermelho, a gente chama de quê? De infra, infravermelho, tá? E outras composições, micro-ondas, tá? Ondas de rádio, legal? E o que está acima do violeta, é o ultra, Por isso que chama ultravioleta, que está acima do violeta, Quando a gente fala acima, em relação à frequência, e o comprimento de onda, tá? E o que está abaixo também é a mesma coisa, a frequência e comprimento de onda. Então, se a gente for olhar o termo termografia, a etimologia da palavra, a origem da palavra, terme, significa calor, tá? Em grego, e grafia escrita, não é isso? Então, o que acontece? A assinatura do calor, não é isso? Trata-se de uma ferramenta de manutenção preditiva, a termografia, que busca mapear um corpo ou uma região com o objetivo de distinguir áreas de diferentes temperaturas, tá? Então, perceba, dentro desse espectro aqui eletromagnético, que eu tenho comprimentos de onda diferentes, frequências diferentes, e cores também diferentes, tá? A faixa que nos interessa é essa aqui, ó, a faixa do infravermelho. Todo o corpo ele emite calor, tá, gente? Sabemos que a temperatura no 0 grau, que é a escala de Kelvin, que é o Kelvin, o 0 Kelvin, o 0 Kelvin ou 0 K, ainda não na natureza, até o momento, não se descobriu. Na natureza não, no universo, como um todo, não se descobriu nada que tenha o 0 grau, o 0 Kelvin absoluto, tá? Mas você tem coisas próximas disso, legal? Então, todo o corpo ele emite uma temperatura, um calor, vamos dizer assim, acima do 0 Kelvin, tá? Então, quando ele emite isso, ele emite também numa faixa, num espectro ali de onda, E esse espectro, existem equipamentos, que são capazes de captar esse espectro. No caso, a câmara termográfica, ou câmara térmica, esse é um desses equipamentos capaz de enxergar essa faixa que para a gente é invisível, para o olho humano,
associando as cores às temperaturas que são medidas, tá? Percebo que o espectro, né, visível da luz, para nós, seres humanos, olha, é muito pequenininho, né? É uma faixa muito curta em relação ao restante, né, ao comprimento de onda, né, das diversas formas de ondas eletromagnéticas, tá? Então, ó, percebam isso, legal? Então, quando um corpo, né, ele está numa temperatura teórica, né, de 0 Kelvin, ele não emitiria nenhum tipo de calor, né? Ou ele não emitiria, não seria possível a gente visualizar o seu espectro, né, de luz, tá? Mas como a gente falou, por enquanto não se descobriu, né, nenhum corpo aí no universo que tenha 0 graus absoluto, tá? Só lembrando aqui que a relação, né, entre Kelvin e graus Celsius, né, graus Celsius é outra escala térmica, né, é de menos 273,16 ou 15, tá? Aqui está como 15, mas é nessa faixa aí, graus Celsius, né? Isso aqui é o 0 Kelvin, tá? Isso aqui é o 0K, 0 Kelvin. Então, quando o corpo ele ultrapassa de 700 graus, né, as ondas eletromagnéticas elas começam a entrar na faixa do espectro visível ao olho nu, ao olho humano, né, que é essa faixa pequena, faixinha aqui, tá? Então, por isso, objetos muito quentes eles tendem a se tornar avermelhados, como por exemplo objetos, né, de aço e ferro em ponto de fusão. Então, gente, há muito tempo atrás tinha assim, uma questão muito grande na física, que se as cores que nós conseguimos visualizar, né, dentro do espectro visível da luz, elas tinham alguma relação também com a temperatura, né? Não só as cores que nós conseguimos visualizar, mas também cores, né, nos diversos comprimentos de onda, tá? Então tinha essa dúvida muito grande. E um dos cientistas que foi capaz de resolver esse problema foi o Max Planck, tá? Que desenvolveu a teoria lá do corpo negro. Enfim, né, coisas que você pode pesquisar mais aí e desenvolver, que não é o nosso objetivo aqui, tá? Mas qualquer dúvida, né, pode comentar lá que a gente conversa mais a respeito desse assunto, tá? Então ele acabou desenvolvendo a teoria do corpo negro e colocando, né, essa relação entre a temperatura de um corpo e a sua cor, né? Então, bastante interessante isso lá no ponto da física, tá? Então, a termografia ela pode ser utilizada também na manutenção preditiva, tá? A termografia elétrica, né, ou expansão termográfica nos sistemas elétricos, ela já faz parte de uma rotina, tá, gente? Que é uma rotina da manutenção preditiva. Ela é muito utilizada, né, para avaliar as condições dos equipamentos, né, os quadros elétricos, nas subestações entre transformadores, né? Então, ela já faz parte da rotina da manutenção preditiva, que era baseada em dados, né? Então, esses dados eles são coletados através do equipamento específico, né, a câmera térmica, um termovisor, e capta essa radiação naturalmente, né, pelos corpos, convertendo essa imagem através de medições, né, temperatura, que permitem diagnosticar precisamente um possível problema. Não é isso? Outro ponto é que nos sistemas elétricos é uma das principais fontes de informação, tá? Então é algo realmente muito importante, que de princípio, né, a primeira vez que você já saca logo que tem algum problema, tá? Então elas são muito importantes para gerenciar a tomada de decisão, legal? E também através dessas imagens térmicas obtidas pelo termovisor, a gente pode antecipar o que, gente? Ó, tudo que a gente quer, né? Antecipar falhas e defeitos, não é isso? Em relação aos processos de desgaste, às vezes, muitas vezes natural, né? Degradação, e ter uma certa previsibilidade, antecipação em relação a uma parada inesperada, coisa que ninguém quer, não é isso? Então, um dos objetivos da termografia, né, é de prolongar a eficiência operacional, né, isso, ó, a eficiência operacional dos sistemas elétricos, né, analisando o ativo e ou o equipamento elétrico designado, a fim de identificar o que? Componentes defeituosos através da análise do gradiente de temperatura, né, gradiente é a variação, né, o espectro, né, isso, a temperatura em regiões adjacentes, né, próximas ao objeto que está sendo focalizado,
e de temperaturas elevadas no sistema de distribuição de energia, também, que isso aqui é muito comum, com localização dos chamados pontos quentes, né, que são pontos possíveis, né, e bastante importantes a gente se considerar pontos possíveis de falha. Tá? Então, a termografia ela funciona dessa forma, né? Você tem um equipamento que vai captar essa radiação infravermelho, não é isso? Consequentemente, vai converter essa radiação, né, que tem uma determinada temperatura, de acordo lá com a teoria lá do corpo negro, né? Que tem uma determinada temperatura, vai converter isso em imagem, tá? Então, por exemplo, você pode perceber aqui, nesse conjunto de disjuntores, né, esse disjuntor aqui, olhando, né, à primeira vista, você vê que ele está perfeito, né? A olho nu, né, vamos dizer assim, você não encontra nenhum defeito nele, tá? Então você passaria despercebido tranquilamente. Mas quando você aponta a câmera termográfica, você percebe aqui que ele está aquecendo, junto com ele os fios, né? Muito mais do que os seus disjuntores adjacentes, vizinhos, né? Então, ora, se a carga, né, provável aqui que esteja realmente bem próximo uma das outras aqui, esse camarada aqui, se ele dá um problema, ele dá um defeito, ele vai até afetar os seus vizinhos, né? Então, é algo a se chamar a atenção nesse ponto, tá? Outro ponto aqui também, né, nas conexões, na junção aqui de um equipamento, sei lá, um disjuntor, alguma coisa desse tipo, né? Você percebe aqui a temperatura diferente, né, na região ali que você está fazendo a termoinspeção, né? Então a gente tem vários benefícios aí da inspeção termográfica, né? Olha só, gente, redução de falhas, né, e defeitos, redução de parada na produção, redução, não, você às vezes não evita, né, mas você reduz, tá? Que é manutenção preditiva, né? Redução dos custos com materiais, né? Preservação, aumento da vida útil dos ativos, economia de energia em função das correções dos planos de aquecimento, você já vai direto ao ponto, em vez de eu trocar 3 buchas, né? Às vezes eu percebo que só uma está com problema, então eu troco aquela bucha, tá? Redução do HH, o homem-hora, né? Para manutenção preventiva, porque você vai de forma mais objetiva, né? Evitar risco de incêndios, isso é um ponto importante, né? Porque pontos quentes, né? Ele geralmente acarretam, ao longo do tempo, acarretam falhas envolvendo ali incêndio, né? Envolvendo fogo. Enfim, tem vários, né? Reduzir falhas na fiação, desmontagens desnecessárias, enfim. Então, e aumentar o grau de confiabilidade, né? Uma coisa aqui que nós queremos plenamente nas nossas máquinas, nos nossos equipamentos elétricos. Tá? Os motivos são meio óbvios, né? Mas para você realizar a termografia elétrica, então, alteração na temperatura dos equipamentos elétricos e mecânicos em desconformidade aos parâmetros apresentados no manual, né, ou datasheet, tá? É um dos motivos, né? Alteração na iluminação quando outros equipamentos são demandados, alteração de layout na instalação, tá? Surtos e variações de energia elétrica, aumento no consumo de energia elétrica, às vezes isso daqui pode estar relacionado exatamente a um ponto quente, tá? E às vezes não só um ponto quente, muitos pontos quentes, né? Porque isso aqui, gente, é uma resistência, tá tendo uma resistência por efeito Joule, está se convertendo energia em calor, né? Não está se convertendo em trabalho. Então, uma coisa é você ter aí outra coisa é você ter vários, porque você tem uma planta na indústria que tem vários, né? Isso pode acarretar, sim, a consumos desnecessários na sua conta de energia, né? Perda de rendimento, que é algo muito sério, né, nos motores, vibração demasiadamente acentuada, né? E, claro, odores no isolamento, cheiro de borracha queimada, né? E etc. Né? Fios queimados, coisas que ninguém quer. Então, quando é que a gente deve realizar uma inspeção? Né? Geralmente você faz uma programação, tá? Pelo menos uma vez ao ano. Tá? Pelo menos, né? Mas, de acordo com o seu plano de manutenção preditiva, você pode colocar ela de 6 em 6 meses. Você não vai colocar de mês em mês, porque isso vai acabar virando um custo, né? Então, para você sempre ter esse equilíbrio, né, entre o custo e o investimento, tá? Você trabalha nessa faixa aí, pelo menos uma vez ao ano. Então, com base nos resultados obtidos, adota esse gerenciamento para as tomadas de decisões, né? Com a elaboração de cronograma, as ações para reparar as falhas, né? A criticidade, porque também depende,
quão crítico está aquele seu equipamento, tá? Então, e isso tudo vai influenciar na sua tomada de decisão. Então, sempre é preciso estar preparado para imprevisto, né? Poxa, fiz a inspeção, tá com 5 meses, 6 meses, né? Mas, enfim, houve um evento que acabou provocando um superaquecimento lá, por exemplo, de um transformador, né? Por exemplo, foi transferido muita carga para aquele transformador, né? Houve uma reformulação uma reconfiguração da rede de distribuição e foi jogado mais carga para aquele transformador. E o que foi que aconteceu? Aquele transformador acabou sobrecarregando e danificando algumas peças, e essas peças, né, só foram se danificando depois que eu fiz a inspeção, né? Então, infelizmente, imprevistos podem acontecer, né? Então, através da termografia, a gente consegue verificar e percorrer ambientes técnicos rapidamente, né, antecipando ao problema. É tudo que a gente quer quando a gente trata de manutenção, correto? Então, para a gente fechar nossa aula aqui, um pouco sobre alguns exemplos, né? O que é que você consegue perceber dessa figurazinha aqui? O que é que você consegue visualizar? Você tem 4 transformadores, tá? O primeiro transformador aqui, ó, está trabalhando numa faixa de 35,8 graus. O segundo nessa faixa também de 36 graus, né, bem próximo. O terceiro também está nessa faixa aqui, bem próximo dos outros 3, ó, 27 graus. Mas tem um que está trabalhando, ó, muito acima, ou seja, 10 graus acima dos outros, né? O que é que está acontecendo? Esse cara está muito sobrecarregado, né? Será que tem muita carga em cima dele? Será que tem como eu distribuir a carga para os outros, né? Por quê? Porque isso vai impactar a vida útil desse cara, né? Desse transformador. Ou até mesmo, olha, tem pontos aqui que estão bastante quentes, né? Eu tenho uma escala aqui lateral, ó. Essa escala aqui, quanto mais branquinho, mais quente fica, né? Ó, essa região aqui está muito quente, ó, cerca de 125 graus, tá? Então, uma coisa é ele passar aqui 1 minuto, 2 minutos, outra coisa é ele funcionar aqui 3, 4, 5 horas, 6, 8 horas, né? Dessa forma. Isso vai acabar danificando, provocando um ponto de defeito aqui nesse equipamento, tá? Então aqui já parte de um planejamento, de uma manutenção, um estudo, né? Para você fazer uma manutenção preditiva nesse equipamento, tá? Visualmente você olha aqui para esse conjunto de disjuntores, né? E você não consegue visualizar nada, né, de defeito. Então você olha para cá, tá tudo legal, tudo bacana, você tem um disjuntor, você tem alguns contactores também, se não me engano, dá para ver aqui. Mas a princípio você diz, tá tudo ok visualmente, né? Mas quando você joga a câmera termográfica, você percebe que esse camarada aqui, ele está com a temperatura de operação muito maior em relação ao restante, né? O que é que pode estar acontecendo aqui, gente? Né? Uma fuga de corrente, ou um ponto de resistência mais elevado, tá? O fato é que se ele continuar assim, vai ocasionar um problema. Ó, pode ocasionar um incêndio. E os outros que estavam funcionando bonitinho aqui, né, sem problema nenhum, vão acabar recebendo aqui esse eventual problema se isso aqui continuar, tá? Nessa temperatura. Então isso aqui é um ponto para, né, arrisca aí fazer a manutenção preditiva urgentemente. Aí entra outros exemplos, né, acoplamento de motor elétrico, né, você consegue perceber faixas aqui diferentes de temperatura, tá? Em componentes eletrônicos também, né, você percebe, por exemplo, isso aqui é meio um radiador que fica em cima do processador, tá? Ele serve exatamente para dispersar o calor, né, de cima do processador, correto? E aí você consegue perceber exatamente, né, quais são os pontos que mais aquecem numa placa, por exemplo, aqui, de um dispositivo qualquer, né, no qual aqui eu tenho um processador, e nesse ponto aqui ele realmente está dispersando, ó, o calor, né, em relação ao restante da placa, né? Então, visualmente você consegue claramente perceber isso. Então, gente, isso foi um pouco sobre inspeção termográfica, a termografia como um todo, né, aplicado não só em máquinas elétricas, mas dentro de um processo de manutenção. Tá? Qualquer dúvida, comenta lá no Classroom ou comenta aí
no YouTube, que também essa aula vai estar disponibilizada lá. Legal, gente? Então, até mais.